Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Estudo da Bíblia, um programa que a gente para falar sobre Deus através da sua palavra. E eu quero agradecer hoje a participação do Peterson, que está aqui com a gente, e ao longo desses 3 episódios a gente vai discutir temas relacionados ao livro de Salmos. E se você tem curiosidade sobre esse livro, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário sobre aquilo que a gente está falando, deixa aqui nos comentários. Se você quer se conectar com a gente para estudar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, manda também uma mensagem. E nós estamos aqui no estado de Michigan. Se você por acaso estiver aqui na região, quiser um dia visitar a nossa comunidade, estamos aqui no endereço 2929 Niles Road, na cidade de St. Joseph. Peterson, obrigado mais uma vez pela participação. Eu quero começar já perguntando um pouquinho sobre você. Você está aqui na Andrews, eu sei que você está estudando por um período, está fazendo um doutorado. Conta um pouquinho da sua vinda para cá e os planos que você tem aí para o futuro. Ok. Essa pergunta não estava no script, né? Desde o ano passado eu tenho trabalhado no Seminário Adventista, lá no NASP, Engenheiro Coelho. E esse ano a gente veio para cá para iniciar o programa doutoral, né? Para fazer o doutorado e se aprofundar mais nas questões teológicas. Dr. Peterson, então, para os íntimos Peterson, né? É isso? Ainda tem um tempinho até lá, Ainda tem um tempinho, né? Ok. A gente está falando do livro de Salmos, né? Esse aqui é o 4º episódio dessa nossa série. Eu queria te perguntar, então, de forma geral, como é que você se relaciona com esse livro? Um livro poético, escrito pela maior parte, né? A maior parte do livro escrito por Davi. Como é que você se relaciona com esse livro? O livro de Salmos é um livro interessante, né? Como você mencionou, ele é poético, então ele tem muita nuance de emoção, né? Muitas emoções, boas e ruins, momentos difíceis, desespero, tristeza, alegria imensa. Então, essa variância de emoções nos traz uma identidade com o livro, né? Então, você consegue perceber ali coisas comuns no ser humano. Ali parece que muita coisa não é escondida, ali muita coisa é transparente, né? Então, a gente vê não só essa questão da poesia hebraica em si, mas fatos e ensinamentos bíblicos também. Fatos sobre criação, o santuário e tantas outras coisas que são teologicamente ricas, a gente também encontra nesse livro. É um livro que me ajuda bastante, especialmente para a comunhão pessoal. Interessante você falou que a gente se identifica, né? Que é um livro que fala das nossas emoções. E um exemplo claro disso a gente encontra no capítulo 30, né? Tem vários textos, mas eu peguei aqui 2 versos para a gente entender, né, como a gente se conecta com esse livro. Por exemplo, no verso 3 do capítulo 30 diz assim: Tiraste-me, Senhor, da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. E aí o verso seguinte fala assim: Cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus fiéis, louvem o seu santo nome. Então, você tem, né, os altos e baixos, né? Tem essa roda gigante, né? Você está às vezes em cima, está louvando, você tem vários salmos sobre gratidão e você tem momentos aqui onde você vê que Davi estava passando por momentos ali de tristeza profunda, né? Quase que uma depressão. Como é que a gente então se relaciona com esses aspectos, né? Com essas emoções do livro de Salmos? Especialmente para momentos particulares, que eu mais utilizo o livro de Salmos, você consegue se conectar com as diferentes emoções, né, como eu mencionei, mas uma para mim, por exemplo, que ajuda bastante é a questão da gratidão, né? O Salmos ele é cheio de louvor e gratidão a Deus. E é uma coisa que a gente muitas vezes esquece durante o dia a dia, né? A gente pede oração, muitas vezes a gente está sempre frequentando momentos, locais de oração, mas muitas vezes quando a bênção chega, a gente agradece ali num contexto pequeno, mas não volta para a gratidão. Eu acho que o livro de Salmos, em especial na questão de gratidão, nos ensina como agradecer a Deus, ou quantas vezes devemos nos lembrar das coisas que Deus fez e faz, e nessa relação olhar para trás aquilo que Deus já fez, e a partir dessa noção do que já foi a sua vida com Deus, você consegue olhar para frente com um olhar diferente, mais esperança, com mais disposição para enfrentar as lutas que vêm e que vão, as coisas difíceis. É como uma caminhada com Deus. Os salmos são 150, né? Você tem vários tipos de salmos, mas você vai criando uma comunhão com Deus, vai desenvolvendo uma vida com Deus e o salmo vai refletindo essas diversas etapas da vida. Vai falar de família, vai falar de
solidão, vai falar de alegria com muita gente, momentos isolados, momentos de comunhão intensa com Deus, de alegria, e momentos de talvez até raiva de Deus. Por que o Senhor não responde? Por que o Senhor não faz nada? Eu estou aqui afundando. Então, ele trabalha tudo isso. E quando você consegue ler o livro todo, uma experiência interessante, em algum momento você vai se identificar com aquilo que você já passou ou com algo que você está passando imediatamente. Então, você pode colher diversas emoções e respostas, né? Então, não só se identificar com aquilo que o autor está escrevendo ou descrevendo, aquilo que também conecta com a sua vida, mas também aprender como ele reagiu, como Davi, ou como Salomão, ou como Moisés, ou, enfim, os diversos autores dos Salmos reagiram em situações diversas. A gente pode pegar isso para a gente e aprofundar a nossa caminhada com Deus. Você falou aí da questão da gratidão, né, que é expressa em vários dos Salmos. É uma pergunta difícil, talvez. É possível a gente agradecer a Deus em todos os momentos da vida, né? Porque a vida, como a gente falou aqui, ela é cheia de altos e baixos, né? E a gente vê na própria experiência de Davi, que ele agradece e louva a Deus pelo livramento dos inimigos, mas você tem momentos, por exemplo, que Davi perde o seu filho, enfim, tem momentos de tristeza, e a gente se conecta exatamente nesses pontos, né? E a pergunta é possível a gente viver uma vida de gratidão, a gente tem uma postura de gratidão em todos os momentos da vida? Paulo vai dizer que em tudo a gente deve dar graças, né? Ele não fala em todo momento, mas fala em tudo. Quando a gente olha o momento em si, nem sempre é possível, né? Tem horas que a gente não consegue. Talvez a gente tente, mas não sai. O coração aperta, perdas grandes, né? Como de um filho, ou de uma pessoa muito querida, ou a vida virada de cabeça para baixo por algum motivo, alguma dificuldade ou um imprevisto que chega. O que os Salmos nos ensinam é que, apesar dos momentos de dificuldade, e você vai ver isso em vários salmos, os salmistas, ou muitos deles pelo menos, eles conseguem louvar a Deus nesse contexto. Eu lembro agora rapidamente, assim, o Salmo 13, são 6 versos. Ele começa questionando a Deus, nos 2 primeiros, depois ele começa a olhar para si e pensar o que ele pode fazer, e no final ele termina num tom assim: bom, Senhor, o Senhor tem feito muitas coisas boas para mim, eu vou seguir os teus caminhos. Então, é possível louvar em todos os momentos, ou ser grato em todos os momentos? Eu acho que, humanamente falando, não. Tem hora que não. A gente quer chorar, a gente quer extravasar a tristeza, mas à medida que a gente vai respirando e o choro vai passando ou dando intervalos, você consegue olhar para trás e observar com um pouco mais de tranquilidade quantas outras coisas foram superadas com Deus, quantas coisas positivas a gente passou também. Então, os Salmos nos ajudam também a não ficar focando só no negativo. E aí sim, é possível, não em todos os momentos, mas até pelas coisas ruins, a gente conseguir dar graças. Um exemplo que me ocorreu agora. A minha esposa sofreu uma vez um sequestro relâmpago. Foi uma coisa muito traumatizante para a gente, assim. Mas algum tempo depois, a gente olhando para trás, a gente viu, e a gente não deseja isso para ninguém, nem que aconteça de novo, mas quanto de crescimento espiritual a gente colheu desse episódio, em especial a minha esposa. Então, nesse sentido, a gente pode dar graças a Deus, mesmo com dificuldades. Talvez não exatamente todo o tempo, mas mesmo nos eventos mais complicados, os Salmos vão nos ensinar também como reagir nessas situações e ser grato pelas coisas de Deus. Você mencionou que no Salmo 13, né, o início, ele começa com um questionamento, né, sobre por que Deus... E a gente vê isso também em outros personagens bíblicos. Sim. E de forma clássica no livro de Jó, né? No livro de Jó, muitos dos capítulos tem Jó questionando e tentando até de forma poética, falando que vai levar Deus para o juiz, né? Na presença do juiz, né? Para poder... Né, o Jó seja avaliado. Sim. Porque ele não acha que ele merece aquilo. Qual é a importância da gente se apresentar diante de Deus de forma vulnerável?
porque muitas vezes as coisas estão ruins, né? A gente não tem experiências positivas acontecendo na vida, ou a gente tem uma perda, ou a gente tem uma questão financeira delicada, uma questão de trabalho, uma questão de relacionamento, e a gente vai para a igreja e a gente tenta manter, né, aquela pose, aquela máscara de que tudo está bem. As pessoas perguntam como é que você está, está tudo certo, está tudo bem, Deus é bom, mas qual é a importância da gente vocalizar, né, expressar, verbalizar a nossa insatisfação, o nosso questionamento, né, com como as coisas estão acontecendo na nossa vida e como é que isso aparece no livro de Salmos. Sim. A gente colocar para fora, né, por si só já é um ato de alívio, né? Muitas vezes as pessoas vão a psicólogos ou conselheiros e a gente já aconselhou muita gente durante a vida pastoral e às vezes a pessoa fala, você não fala nada, a pessoa levanta e fala obrigado, a gente não fez nada assim ativamente, mas a gente ouviu com atenção, com cuidado e isso leva a pessoa a uma sensação de refúgio, que é uma palavra que vai aparecer muitas vezes nos Salmos, né? Então, quando a pessoa se sente refugiada, acolhida, recebida, ela consegue abrir o seu coração, deixar as mágoas saírem, tristeza, dor, sofrimento. E só de verbalizar isso faz uma diferença danada. A ciência hoje vai afirmar isso de diversas formas. Inclusive, há salmos que vão falar exatamente desse processo, né? Então, poder contar com alguém que não vai te julgar no sentido pejorativo, ruim, mas pelo contrário, vai te entender completamente. Conhece a sua história, o passado, o presente e o futuro, consegue entender todos os nossos traumas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, são perceptíveis a Deus. Então, quando a gente fala com Deus, a gente pode falar tudo que está. Inclusive as coisas ruins que a gente não falaria para uma pessoa, a gente pode soltar essas coisas, deixar sair, se esvaziar dessas coisas ruins, para que Deus possa começar esse processo da cura. Os salmos trabalham muito esse aspecto. Interessante que, inclusive, nesse livro de Jó, a gente vê no final Deus repreendendo, né, os amigos de Jó que só o acusaram, e ele chama Jó de amigo, né? Mesmo Jó tendo questionado a Deus por alguns capítulos ali. Então, de fato, eu acho que esse fato da gente verbalizar, né, da gente abrir o coração para Deus, a gente mostrar para Deus o nosso questionamento, ajuda justamente no nosso relacionamento com Ele, né, na nossa aproximação. Sim. Nós nos tornamos íntimos, né, verdadeiros, né, sinceros. É como uma relação de casal, né? A gente às vezes não fala alguma coisa, outra aqui, mas vai acumulando, chega uma hora, explode e aí sai coisa de 10, 15 anos atrás que não está resolvida e a gente não precisa passar isso com Deus. Deus conhece o nosso passado, presente e futuro. Nosso coração, nosso pensamento, né? Por dentro, por fora. Então, até aquilo que a gente não entende por que a gente faz ou por que a gente repete alguns comportamentos, Deus sabe a razão. Então, falar com Deus e colocar para fora traz de fato essa intimidade, né? Ok. Obrigado, viu, Peterson? Esse aqui foi o nosso primeiro episódio com o pastor Peterson e eu quero te agradecer por ter estado aqui com a gente e pedir também a sua colaboração, se você de alguma forma foi abençoado por esse conteúdo. Curte aqui esse conteúdo, compartilha também com pessoas que você acha que vão também se interessar e podem ser abençoadas por aquilo que a gente está discutindo aqui. E de novo, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, pode mandar uma mensagem para a gente e mais uma vez a gente reafirma esse convite, se estiver aqui na região. A nossa programação acontece todo sábado a partir das 11h30 aqui no 2929 Niles Road, na cidade de St. Joseph, no estado de Michigan. Peterson, obrigado. A gente vai continuar nas próximas semanas. Eu vou te pedir para fazer uma oração, então, para a gente concluir. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo livro dos Salmos. É um livro que mostra a fragilidade humana, mas mostra também o teu poder, a tua compreensão, o teu carinho, a tua misericórdia. Que o teu Espírito nos leve até esse livro e nos ajude a encontrarmos soluções aos nossos problemas, caminhos para enfrentarmos as dificuldades e, acima de tudo, termos um encontro contigo. Dá-nos a tua bênção e a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.